Sabia que mesmo eu falando sobre o budismo, nem sempre eu faço o shakubuku? Talvez inclusive no canal aqui o que eu menos faço é shakubuku. Você provavelmente, no dia a dia, quando você fala sobre o budismo, talvez você não esteja ainda fazendo o shakubuku. Se você quer saber o porquê e como, fica comigo até o final porque eu vou explicar isso aqui que é muito interessante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e o objetivo do canal sempre é realmente trazer o budismo, os conceitos budistas, a prática budista do dia a dia de uma forma fácil, descomplicada, né? Para que a gente possa praticar e ser cada vez mais feliz. Esse conceito aqui é uma coisa que nós devíamos falar desde o começo até, mas a gente está tão acostumado a falar uma palavra só que não sabia que inclusive ela tinha dois conceitos ali subdivididos dentro dela, tá? Nós falamos sempre do shakubuku, né? Da propagação do budismo. Mas, realmente, na verdade, existem dois métodos de prática, né? Dois métodos de propagação do budismo, onde um deles é o shakubuku e o outro é outra coisa. E vamos lá, fica comigo até o final para você saber. Primeiramente, como assim, Diego? Shakubuku, a gente fala de propagação, né? Mas ele tem uma tradução. A tradução dele mais antiga, né? Mais literal, é mostrar o erro e corrigir. Mostrar o erro e corrigir. Mas, Diego, mostrar o erro e corrigir o quê? Corrigir a visão distorcida, a visão de preconceito que as pessoas que já viram o budismo de certa forma criaram na cabeça delas. Então, pessoas que já viram, né, o budismo, têm alguma noção sobre o que é budismo, já tem uma visão distorcida, uma visão aversa, né? A pessoa ela é contra, ela nem sabe por que direito, mas ela é contra, é o preconceito, né? E aí, então você tem que chegar lá e mostrar o erro e corrigir, tá? Já tem um outro conceito, né, que é o shoju. Como assim, Diego? Shoju tem uma denominação muito maior, tá? É incentivo a uma profunda compreensão da verdade suprema da lei, tá? De forma como foi revelado o budismo por aqueles cuja percepção é apenas parcial ou superficial. Como assim, Diego? É justamente a propagação de pessoas como eu, como você, que ainda não somos experts em budismo, mas já temos uma certa noção, estamos no caminho certo, né? E estamos falando para as pessoas, aos pouquinhos. Lembra, tem uma frase até do próprio Nichiren que ele fala, explique com a sua melhor habilidade, que seja uma única palavra, sentença ou frase, explique do seu coração, né? Então isso é a propagação de Shoju. Porém, tem pessoas que já têm um certo preconceito, um certo conceito quanto ao budismo, né? E inclusive quanto ao budismo Nichiren. E aí entra a prática do shakubuku, porque aí você vai falar para ela, o que você está sabendo não é, na verdade, a verdade suprema, não é realmente o que é budismo. Você está com uma coisa na sua cabeça e não é isso. Vou te ensinar. E aí, no caso aqui, no budismo Nichiren, nós ensinamos o Nam-myoho Renge-kyo e ensinamos a prática do Nam-myoho Renge-kyo. Para vocês terem uma noção, na verdade, esses dois conceitos eles se aplicam desde a época de Shakyamuni, tá? Onde o Shakyamuni, quando ele explicava para as pessoas, inclusive baseados no Sutra do Lótus, tá? A partir do Sutra do Lótus, quando a pessoa ela vinha questionar os ensinamentos do Sutra do Lótus, que inclusive às vezes era contrário a outros ensinamentos anteriores do próprio Shakyamuni, porque no ensino do Sutra do Lótus, Shakyamuni ele quebrou vários paradigmas dele mesmo, né, do ensinamento do Dharma, da iluminação, tá? Então existiam questionamentos, e aí ele pegava, era incisivo, ele ia para corrigir a pessoa, ó. Então, baseado nisso, é assim, assim, assado. Então, você tem que entender dessa forma. Então, ele fazia o shakubuku. Porém, na sua ampla propagação que ele sempre fez, o Shakyamuni, ele ensinava do zero para as pessoas. Então, quando ele ensinava do zero, né,
porque a pessoa não tinha noção nenhuma do que, sei lá, é felicidade, do que é verdade, né, essas coisas. Então ele ia introduzindo, ensinando aos poucos. E aqui é a mesma coisa para o nosso dia a dia, tá? Quando a gente está aqui, né, e vai falar para uma pessoa o que é karma, o que é boa sorte, né, o que é felicidade, felicidade relativa, felicidade absoluta, coisas básicas do dia a dia, né? Aí de repente a pessoa ela fala, poxa, que legal, quero saber mais sobre isso aí é budismo. Aí você ensina ela, fala sobre os 10 estados de vida, que são também uma coisa básica para você ter uma noção da sua reatividade. Aí fala de 3.000 mundos, né? E vai falando sobre várias coisas, fala sobre iluminação. Então isso é o Shoju. Porém, logicamente, tem aquelas pessoas preconceituosas que já ouviram falar de budismo ou tem uma religião, está praticando a religião dela, mas seja por causa da religião dela ou seja pela visão que ela criou sozinha através da religião dela, ela ouviu falar de budismo e fala, isso é coisa do demônio, isso aí é coisa errada. E aí você fala, não amigo, não é coisa errada. A prática do budismo é assim, assim, assada, inclusive tá aqui ó, Nam-myoho Renge-kyo. Então você está fazendo ali o shakubuku, porque você está corrigindo a visão errada da pessoa, tá? E isso em nenhum momento é briga, tá, gente? Nenhum momento aqui é você criar uma discussão agressiva, impositora sobre o que é melhor e o que é pior, tá? Então, realmente, a diferença é basicamente essa. Uma coisa é você corrigir quem já tem uma visão distorcida, né, sobre algo que ela nem sabe direito, o preconceito. Outra coisa é quando você está aqui ó, ensinando do zero para uma pessoa que está aberta a realmente buscar uma fonte, né, de força para transformar a sua vida, né, que é o que nós fazemos no budismo. Explicamos, né, ensinamos essas pessoas, inclusive ensinamos o Nam-myoho Renge-kyo. Diego, então eu não estou fazendo shakubuku, então isso é tipo, sei lá, é menos. Não, é aí que está o ponto crucial. Não é porque você não está fazendo shakubuku que você está fazendo shoju, né, que é uma coisa menor. Pelo contrário, as duas andam em paralelo. As duas são o shakubuku, né? Hoje nós tratamos o termo shakubuku como esse todo. Você não precisa ficar falando, eu faço só shoju. Não, pelo contrário. Você faz o shakubuku, mas provavelmente na hora que você mais faz a propagação, você está fazendo a prática de shoju que muitas vezes é introdutória, né? Isso mostra muita diferença dos tempos atuais para o tempo do Nichiren, por exemplo. Por quê? Porque Nichiren Daishonin, ele era um monge, né, que encontrou no Sutra do Lótus, ou seja, já dentro da essência do budismo, a verdade que não estava sendo praticada por várias ramificações do budismo, né? No Japão, naquela época, o Nichiren ele veio de uma linhagem que era o budismo Tendai. E aí tinha outras duas linhas budistas que eram as mais influentes no Japão, que era a Nembutsu, da palavra verdadeira, e da terra pura, tá? Então, o que ele fazia? Quando ele fazia shakubuku, era shakubuku mesmo, porque ele falava, vocês estão errados, a prática de vocês não leva à iluminação, a prática de vocês não traz realmente a transformação, é Nam-myoho Renge-kyo. Então, naquele momento, era só shakubuku, porque o Japão ele era massivamente budista e shintoísta e tal. Mas hoje, não, né? Nós estamos aqui em 2022 e temos dezenas, centenas de religiões. E aí muitas pessoas, às vezes elas nem sabem o que é budismo. Eu já conheci pessoas que na hora que eu falei que eu era budista, a pessoa falou, o quê? Ela não sabia que existia essa religião, não sabia nem do Buda, nem de nada. Nossa, eu fiquei até assustado, né? Porque era uma pessoa já da terceira idade, por exemplo. Eu falei, nossa, no meio, assim, a gente acha que é tão normal a pessoa saber de todas as religiões. Não, não é normal. Então, quando nós estamos falando, nós estamos muitas vezes tendo que dar toda uma introdução. O que é budismo, o que é a prática budista, que existem vários tipos de budismo, que eu pratico o budismo Nichiren, que o budismo Nichiren acredita tal coisa, que a gente fala do Nam-myoho Renge-kyo, que a nossa prática diária é o mantra Nam-myoho Renge-kyo, que isso faz a gente elevar o estado de vida, que faz a gente ser mais feliz, faz ter mais força, mais vitalidade, mais coragem. Então, assim, é muita coisa para a gente introduzir até realmente querer e corrigir, às vezes, a mente de uma pessoa que
tá virgem ali, né? Não tem nada ainda sobre o budismo. Em contrapartida, né, como realmente, né, existe muita gente que já conhece a palavra budismo ou que já ouviu falar do Buda, que, né, vê essas coisas na televisão e tal, na internet, na hora que você vai falar que é budista, você tem que, se a pessoa ela vem com uma opinião pré-formada ou até formada mesmo contra e tal, você tem que, né, se posicionar e falar o que é realmente budismo, o que é realmente o budismo Nichiren do Nam-myoho Renge-kyo. Voltando naquele ponto, nada de briga, nada de discussão agressiva, impositora, nem nada. Na verdade é o quê? Você se posicionar e dialogar com a pessoa, respeitando realmente a escuridão fundamental dela, respeitando realmente toda a ignorância da vida, né? Porque a ignorância é o quê? É a falta da informação. Então nós estamos dando uma informação. E aos poucos vai clareando. Pode ser que na escuridão fundamental dela, ela ignore, ela bloqueie, ela não queira receber as suas informações para aprender e absorver, melhorar o conhecimento dela sobre isso. Não importa. Você fez a sua parte. Você falou o que é o budismo. E aí, né, nessa hora sim, você mostrou e corrigiu, tá? Mas antes disso, provavelmente você está fazendo junto comigo, igual eu aqui, né? Ou às vezes até mostrando o canal aqui do Diego, o Budismo Descomplicado, fazendo Shoju, introduzindo, né? Falando aos pouquinhos para que cada vez mais, como eu sempre falo, no dia a dia a gente aplique e seja cada vez mais feliz. Fez sentido para você isso? Se fez sentido, então continue. Não tem um melhor do que o outro. Os dois se complementam. Uma hora você vai ter que fazer mais introdução, a outra hora talvez você tenha que corrigir a pessoa, se posicionando realmente como um budista, tá? Mas da melhor forma, com o estado de vida mais iluminado. E aí a gente vai sempre fazendo o quê? O Kosen-rufu, a ampla propagação, para que as pessoas elas possam ir conhecendo o budismo até chegar uma hora que de repente elas falam: acho que eu também quero praticar isso para fazer mais efeito em mim, não é verdade? Bom, era isso. Então, muito obrigado. Da minha parte é só e tchau, tchau.